para defender a sua decisão, explicar a sua decisão. E o título do texto, ele dá o título de A Maior Honra. Ele diz: não existe maior honra nesse mundo do que uma pessoa servir ao seu Deus. Estou falando para você largar a sua carreira e não é isso, mas é você entender que ao fazer o que você faz, você deve fazer com o entendimento, com a percepção e a noção de que você faz para Deus. De que aquele talento que você possui foi Deus quem te deu. Nós vamos ver daqui a pouco. E você deve usar esse talento para honrar e para glorificar a Deus. Fora da igreja, mas também dentro da igreja. A igreja precisa do seu dom, do seu talento. Então, gente, essa é uma grande notícia. Essa é uma grande notícia. O Deus que não tem necessidade de nada nem ninguém, concede-nos o privilégio de sermos seus cooperadores. Isso aqui é fantástico. O grande eu sou, em soberana condescendência, ele se curva para trabalhar através, dentro, ao lado de seres humanos imperfeitos como eu e você. Basta você se dispor. Basta você dizer: eis-me aqui. Foi isso que Isaías disse? Eu estou aqui. Estou no meio de um povo de lábios impuros, tenho também lábio impuro, não sei o que fazer, mas se eu quiser, eu estou aqui. Primeira aplicação: Deus não precisa de você, mas se você se dispuser, se você desejar, isso é bênção para o reino de Deus, mas é bênção também para você. Segundo, a autossuficiência de Deus, ela nos humilha. Como que esse atributo divino nos coloca no nosso lugar de criaturas, de pessoas que, ao entender esse Deus autossuficiente, percebem a sua pequenez. Esse atributo, ele nos humilha, não só porque revela a grandeza de Deus em contraste com a nossa pequenez, mas também porque depender dos cuidados e da provisão de outras pessoas ou de outras coisas nos humilha. Gente, quem aqui dentro, qual de nós gosta de ficar dependendo de outras pessoas ou de situações? Olha, eu tenho certeza que acho que todos nós aqui, em algum momento da vida, já verbalizou aquela expressão: eu detesto depender dos outros. Todos nós, em algum momento, convivemos com essa situação. A gente não gosta de depender nem de uma carona, ainda mais de outras coisas, de ajuda financeira, de moradia, de uma série de circunstâncias. Em tudo na vida, nós queremos o quê? Independência. Em tudo na vida, nós queremos ter o controle, queremos ser os donos da situação, queremos mandar e jamais obedecer, queremos ordenar e jamais ficar solicitando. Quando alguma coisa ela sai do nosso controle e a gente fica dependendo de um, de outro, de uma situação aqui, a gente fica irritado.
Como que a gente fica irritado? Por que a gente fica irritado? Por vários motivos, e talvez o principal, ou um dos principais, é que depender de favores de terceiros, isso nos humilha. Isso nos humilha. Porque nós ficamos na situação de pedintes. Pedintes. E quem fica na situação de pedinte tem o quê? Imediatamente ferido: o orgulho. O orgulho do pedinte é na mesma hora ferido. Isso nos humilha. Você já imaginou como seria bom? Como seria bom não depender de nada, de ninguém para nada? Qual é a maior ambição, o maior desejo de uma pessoa que joga na Mega Sena? Não depender de nada nem de ninguém, nunca mais. Não dependo mais de você para nada, de ninguém para nada. Nós, seres humanos, odiamos ficar na condição de pedintes. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa: ser humano significa ser dependente, significa ser carente, significa ser limitado. Gente, ao contrário de Deus, nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de várias coisas para continuarmos vivendo. Nós dependemos de recursos, de pessoas, de várias situações. Dependemos, como disse, do alimento, da água, do oxigênio, de remédios, de médicos, de abrigo, de uma casa que nos proteja do calor e do frio, do sol, da chuva, das estações, do descanso, da atmosfera. E acima de tudo isso, sabe de que nós mais dependemos? Da graça de Deus, da graça do nosso bom Deus para continuarmos vivendo. Esse é o ponto pelo qual Jesus disse: olha, é complicadíssimo um rico entrar no céu. É muito complicado, porque o rico, ele não reconhece a sua situação de quê? De dependência. O rico não reconhece a sua limitação. Por causa dos recursos que possui, ele acaba acreditando durante algum tempo da sua vida que ele é autossuficiente. E isso é prerrogativa de Deus. Isso é algo que apenas o Criador é capaz de fazer. Por isso que lá nas bem-aventuranças, Jesus disse assim: a esse grupo de pessoas pertence o reino dos céus. Bem-aventurados esse pessoal, porque deles é o reino dos céus. Sabe quem são? Os humildes de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso, nós somos, por natureza, autossuficientes, ou desejamos ser, né? Mas esse atributo divino que mostra um Deus que se relaciona com todas as coisas de forma voluntária e não necessária, nos humilha, nos coloca na situação de pedintes. Assim como o raio do sol, disse certo teólogo, desaparece quando é separado do sol, assim também o homem, separado de Deus, deixa de existir. O autor de Hebreus disse que Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, sem os cuidados, a proteção e a providência divina, deixaríamos de existir. Isso nos humilha.
Depender daquele que não depende de ninguém para continuar existindo é algo, muitas vezes, humilhante. Em terceiro e penúltimo lugar, esse atributo nos mostra que somente um ser autossuficiente é digno de ser adorado. Parece óbvio, mas não é. Somente um ser autossuficiente é digno de ser adorado. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Somente um ser que não depende de nada ou ninguém pode fazer uma declaração como essa. Somente o Deus autossuficiente pode exigir exclusividade na adoração. Isso significa que criaturas não podem ser adoradas, porque criaturas, como acabamos de ver, são dependentes, carentes, vulneráveis, limitadas. Ou seja, louvor, honra e glória é toda ela de Deus. O que isso significa? Que todas as vezes que nós recebemos um louvor, nós devemos direcioná-lo para Deus, reconhecendo que aquele talento que nós temos, que nos capacitou a fazer aquilo que recebeu o louvor, veio de Deus. É óbvio que, falei sobre isso há um tempo atrás, que humildade não é a negação da virtude. Humildade é a afirmação da virtude, mas reconhecendo que aquela virtude veio de Deus. E isso é adoração. Por exemplo, você chega para alguém e diz assim: você está bonito hoje, lembra? O cara diz: não, que nada. Igual dizer para o Michael Phelps: você nada bem, hein? E o Phelps diz: que nada. Isso não é humildade. Humildade é o Phelps dizer: nado muito bem. É o Bolt dizer: corro muito bem. É o Messi dizer: jogo muito bem. Mas o talento que tenho, só o tenho porque Deus me concedeu. E isso é adoração. Todas as vezes que não direcionamos a Deus o louvor que recebemos, nós pecamos. Pecamos porque o que temos e o que somos dele recebemos. Os nossos dons, os nossos talentos, a nossa capacidade, o nosso conhecimento, vem todo ele de Deus. Não foi você que criou, meu amigo. Foi Deus que te deu. E não foi você que criou porque você não é autossuficiente. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. Os 6 primeiros versos dizem assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência, em todo labor, para elaborar projetos, e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que eu tenho ordenado.
Capítulo 35, virem algumas páginas. A partir do verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência, em todo labor, para criar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lapidar de pedras para engastar, e em entalhar madeira, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. Ou seja, quem é professor? Foi Deus que deu esse talento. A ele e a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do gravador em azul e em púrpura e em carmesim, em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Capítulo 36, verso 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Até aí. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Qual é a origem da sua habilidade profissional? Não é um talento natural. É um talento concedido a você por Deus. Não é talento natural, meu amigo, é talento concedido. Foi Deus que capacitou esses camaradas, deu a eles inteligência de fazer aquelas coisas impressionantes ali na construção do santuário. Então, se você tem a capacidade, a inteligência para abrir a boca de uma pessoa e trabalhar nos dentes dela, se você tem a capacidade de ensinar pessoas, se você tem a capacidade de fazer o que quer que você faça, quem te deu isso? Foi o Senhor. Isso não é seu. Não é um talento natural, é um talento concedido. Só Deus é autossuficiente. E o que isso nos mostra? Que aquilo que Deus nos deu deve ser direcionado para Ele em louvor. Por isso que Provérbios vai dizer que até a lavoura do ímpio é pecado. Porque o ímpio trabalha e não reconhece que aquilo que ele faz foi Deus que lhe concedeu. Só Deus é autossuficiente. Então nós pecamos quando nós ficamos com o louvor que é de Deus. Aliás, esse foi o pecado de Satanás, segundo Ezequiel 28. No caso de Lúcifer, né? Não de Satanás. O que transformou Lúcifer em Satanás foi ficar com a glória e o louvor que era de Deus. Então, gente, o que temos, só temos porque Deus nos deu. Essas coisas devem ser assim, porque somente um ser autossuficiente é digno de ser adorado. E por fim, para a gente encerrar, esse atributo da autossuficiência de Deus, deixei esse para o final, porque esse aqui é fantástico. Depois de tudo que eu falei, depois de tudo que nós ouvimos e aprendemos, o que temos vem de Deus, que Deus não precisa da gente, que Ele é autossuficiente. Deixa eu encerrar dizendo que a autossuficiência de Deus não nos torna
insignificantes. Que coisa fantástica isso. Alguém pode estar pensando, bem, se Deus não precisa de nós para nada, então será que eu tenho alguma importância para Deus? Será que a nossa existência ou a existência da criação, que aqui estão não por causa de solidão de Deus, será que a nossa existência possui alguma relevância para Deus? Irmãos, um dos fatos mais espantosos da Bíblia é que o Deus autossuficiente, Ele se deleita com seu povo. Ele tem alegria, Ele tem prazer com o seu povo. Isaías 62, não precisa abrir, eu vou ler. Isaías 62 diz assim: serás, falando para a nação de Israel, uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Que coisa fantástica! O Deus autossuficiente nos ama com amor inigualável. O Deus autossuficiente não nos torna insignificantes. O profeta Sofonias, ele vai dizer assim: o Senhor se deleitará em ti com alegria, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus não precisa de nós para nada. Ainda assim, a nossa existência traz alegria ao coração de Deus. Isso é algo impressionante, inacreditável, espantoso, maravilhoso. O Deus autossuficiente, que não depende de nada e de ninguém, nos ama com amor tão grande, tão sublime, que Ele é capaz de dar o seu Filho, de enviar o seu Filho para redimir, para salvar, para justificar, para santificar uma raça de seres humanos e levá-los para, por toda a eternidade, viverem com Ele no céu. Isso é fantástico. Isso é digno do nosso louvor, digno da nossa reverência, da nossa adoração. Então lembre-se disso. A autossuficiência de Deus não nos torna insignificantes. Insignificante é aquela que não entende essas coisas e que descarta a palavra do Senhor. Amém.